quando eu pensei sobre um passo, é sobre buscar a Deus. A gente está no culto da palavra, eu quero que os irmãos abram em Hebreus, no capítulo 11, deixa aberto aí. Quando a gente fala em buscar a Deus, a gente não está falando de buscar algo que a gente perdeu corriqueiramente, uma caneta que a gente precisa em um momento de dificuldade, de uma vela quando falta luz, que a gente quer encontrar de todo jeito, meu irmão. A gente está falando de buscar a Deus. E uma das coisas que eu quis destacar, que muitas vezes nos impede de buscar a Deus, é que a gente até busca a Deus, mas às vezes a gente busca a Deus sem vontade, ou a gente busca a Deus de forma preguiçosa. Às vezes a gente sai de casa, mas quando chega aqui, a gente já começa a botar dificuldade. Ah, eu gostava de sentar ali e já não tem lugar. Ah, eu vou ter que subir até a galeria. Ah, nossa, hoje aquele irmão não veio, ele sempre está perto aqui, sentado ao meu lado. Ou a gente chega e aí tem uma dificuldade na hora de estacionar. A gente mal chega na igreja e às vezes já começa a colocar empecilhos. A gente já começa a olhar para dificuldades. Ah, não, na ceia está ficando muito cheio, acho melhor ficar em casa. Ah, não, vou ter que acordar muito cedo para aquele propósito de oração. Não, é melhor deixar para fazer em outro momento. Muitas vezes a gente deixa de buscar a Deus porque a gente quer buscar a Deus de forma preguiçosa. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Em outras versões dizem que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima dEle, quem busca a Deus, precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando a gente fala de crer, é colocar a nossa fé em ação. A gente precisa colocar a nossa fé em prática. Não adianta a gente querer se aproximar de Deus e a gente não colocar a nossa fé em ação. E eu destaquei aqui algumas perguntas que a gente pode se fazer. A gente está começando um ano e muitas vezes no começo do ano a gente coloca alguns objetivos, a gente anota algumas coisas que a gente quer fazer ao longo do ano, e eu costumo fazer o contrário. Geralmente eu me avalio com relação ao ano anterior e com base na minha avaliação eu tento estabelecer metas aí para o próximo ano. E uma pergunta que a gente precisa se fazer na hora de buscar a Deus é se a gente tem procrastinado os compromissos que a gente assume com Deus. Porque muitas vezes os propósitos, eles são propostos. Olha, nesse mês a gente vai ler o livro de Provérbios, a igreja está lendo. Nesse mês a gente vai memorizar um texto da palavra, e a gente tem memorizado. Todo culto a gente tem citado o texto aqui, mas muitas vezes a gente procrastina aqueles compromissos que a gente assumiu com Deus. Olha, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Meu irmão, você já começou? Ou você está deixando para a próxima semana? Você está deixando para quando voltar de férias? Está deixando para quando... Não, vai só passar essa semana e aí eu vou começar. Muitas vezes a gente assume compromissos. A gente é muito rápido em falar, mas a gente sempre fica adiando a nossa ação. Meu irmão, eu e você, a gente precisa aprender a colocar a nossa fé em ação. A gente precisa colocar a nossa fé em prática. A gente tem que parar de adiar os compromissos que a gente faz com Deus. Muitas vezes a gente ora para que Deus fale com a gente, mas a gente não lê a palavra. Meu irmão, a forma mais clara que Deus tem para falar com a gente é através da sua palavra, e muitas vezes isso faz parte da nossa oração. A gente ora para que Deus fale com a gente, mas a gente não lê a palavra, a gente não faz o básico, a gente não faz ali o beabá, aquilo que tem que fazer parte da nossa vida com Deus. Muitas vezes a gente faz orações pedindo atitudes reativas da parte de Deus, desde que a gente não precise fazer nada. A gente ora falando: Deus, se o Senhor quiser me dar, se o Senhor quiser me abençoar, se o Senhor colocar alguém no meu caminho, eu vou dividir a palavra, mas muitas vezes a gente não se compromete com situações em que precisa partir de nós. A gente tem dificuldade de se comprometer com o evangelismo, de sair, de se comprometer, de se deslocar da sua casa, de vir até a igreja, de se reunir e então sair. Muitas vezes a gente começa a colocar obstáculos. A gente quer que Deus faça coisas por nós, mas a gente não quer fazer coisas por Deus. E quando a gente
começa a se avaliar, quando a gente começa a olhar para essa nossa rotina da nossa vida com Deus, muitas vezes a gente pode perceber que a gente está buscando a Deus de forma preguiçosa, meu irmão. É uma palavra dura, mas muitas vezes isso nos impede de viver o nosso melhor com Deus. A gente sempre está colocando um obstáculo, a gente está sempre adiando, a gente está sempre querendo que Deus faça alguma coisa e a gente não quer fazer nada. Meu irmão, a gente precisa buscar a Deus com vontade. A segunda coisa que eu destaquei aqui para a gente pensar é que nós precisamos buscar a Deus de forma humilde. Muitas vezes a gente chega diante de Deus em oração, a gente chega para buscar a Deus, mas a gente não chega com um coração humilde, e isso é totalmente contrário do que a palavra de Deus nos ensina. A gente ora a Deus já dizendo o que Ele tem que fazer, a gente ora a Deus já dizendo qual é a solução, a gente ora a Deus já dizendo qual é o melhor caminho, mas muitas vezes nos falta um coração humilde na hora de nos chegar diante de Deus. A palavra de Deus em Mateus 11, 25, diz que graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Muitas vezes nos falta um coração como o de uma criança. Jesus, ele quando estava ensinando, ele falou para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. Então muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos nos desprender daquilo que talvez nós achamos que sabemos, porque Deus tem sempre novidade de vida para nós, Deus tem sempre uma forma diferente de agir, e quando a gente se chega diante de Deus, a gente precisa chegar diante dele com esse coração humilde, com esse coração ensinável, com esse coração disposto a aprender. A gente tem que chegar diante dele, assim como o salmista nos diz, não é para a gente abster de todo conhecimento, nós não devemos ser como mulas, nós não devemos ser como cavalos, nós devemos buscar de forma humilde, nós devemos buscar dispostos a aprender. Terceira coisa que eu destaquei, que a gente precisa fazer para a gente buscar a Deus, a gente precisa buscar a Deus de forma sincera. Nós precisamos se aproximar da revelação de Deus, não só sem orgulho, mas também sem preconceitos. Muitas vezes a gente chega diante de Deus já com uma ideia pré-concebida, às vezes de uma situação que a gente viveu no passado. E quantas pessoas a gente encontra ao longo dos nossos dias que já tiveram um encontro com Cristo, que já estiveram sentados aí em um desses bancos da igreja, mas essas pessoas, elas tiveram uma experiência que para elas, em algum momento foi uma experiência ruim, foi algo que frustrou aquela pessoa em algum aspecto, e aquela pessoa ficou com o coração fechado, com um coração cheio de preconceitos, com um coração cheio de marcas, mas a gente pode levar todas essas dores diante de Deus. A gente pode pegar tudo isso que talvez a gente tenha vivido e colocar diante de Deus. A maior enganação que a gente pode pensar é que a gente pode esconder algo da parte de Deus, mas apesar da gente saber disso, apesar disso ser tão verdade nas nossas vidas, muitas vezes quando a gente chega diante de Deus em oração, a gente prefere falar sobre outras coisas do que falar sobre as nossas reais dores, do que a gente falar sobre de fato aquilo que está nos angustiando, de fato sobre a raiz dos nossos problemas. A gente fala muito mais sobre as soluções, sobre as nossas vontades, sobre o nosso querer, mas muitas vezes Deus quer que a gente se achegue diante dele de forma sincera. Nós precisamos nos despir de preconceitos na hora de buscar a Deus, porque muitas vezes é isso que nos impede de buscar a Deus de verdade. Jeremias 29:13 é um texto muito conhecido, todos os irmãos já conhecem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, quando a gente for buscar a Deus, a gente não pode chegar só com parte do nosso coração, a gente não pode chegar só crendo em parte do que Ele diz, crendo em parte do que Ele pode fazer. Meu irmão, o texto é muito claro, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Não adianta a gente ficar fazendo ressalvas na hora de buscar a Deus, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E o quarto ponto que eu coloquei aqui essa noite, para a gente pensar de como a gente deve buscar a Deus, é que eu e você, depois de decidirmos buscarmos a Deus de verdade, com vontade, buscar a Deus de forma humilde, depois que a gente entender que a gente precisa buscar a Deus de forma sincera, é que eu e você precisamos buscar a Deus disposto a obedecê-lo.
porque muitas vezes a gente consegue passar por todos os passos, a gente vence a preguiça e a gente vem e se entrega totalmente para Deus, a gente se rasga na presença de Deus, a gente não coloca obstáculos nos compromissos que a gente assume com Deus, a gente busca a Deus em sinceridade, a gente expressa para Deus tudo aquilo que a gente tem passado, todas as nossas angústias, tudo aquilo que tem nos afligido, a gente se coloca em oração com palavras que falam sobre a nossa vontade de aprender mais de Deus, de conhecer mais de Deus, de entender melhor quais são os seus caminhos para as nossas vidas, mas quando a gente se depara com a obediência, muitas vezes e muitas pessoas se travam nesse aspecto, porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente percebe que tem coisas em nós que precisam ser mudadas, a gente percebe que existem coisas na nossa vida que precisam de ajustes, existem coisas que a gente carrega que precisam ser deixadas, existem coisas que a gente deixou, que a gente precisa carregar de novo. Muitas vezes Deus vai nos mostrando o que precisa ser feito, isso só vem do relacionamento pessoal com Deus todos os dias, isso só vem do avanço, desse progresso que tem em nos aproximar de Deus, de buscar esse encontro, mas quando a gente se depara com a obediência, muitas vezes isso tem sido um grande obstáculo para as nossas vidas, nem sempre a gente está disposto a obedecer. Mas se eu e você entendemos que nós precisamos buscar mais de Deus, a gente vai precisar entender que nós precisamos obedecer. Lucas 6,46 diz o seguinte: porque vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo. A gente tem muita facilidade de chamar o Senhor quando a gente passa por um momento de dificuldade, mas a gente tem muita dificuldade de dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o dono das nossas vidas, quando Ele nos pede para fazer algo. 1 João 5,3 diz o seguinte: porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu não sei você, meu irmão, mas esse é o nível de obediência que eu quero viver. Esse é o nível de obediência que eu quero ter para com Cristo. Não é olhar para as dificuldades, não é olhar para aquilo que pode ser pesado. Muitas vezes a gente faz tantas suposições na nossa mente. Deus ele nos fala algo, Deus nos dá uma direção, Deus nos confia uma missão e a gente cria tantas coisas na nossa mente, a gente cria tantos obstáculos, tantos empecilhos. Mas o que 1 João 5,3 diz, que nisto consiste o amor de Deus, os seus mandamentos não são pesados. Meu irmão, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um Deus que está sempre nos buscando. A gente vê para um Deus que fala sobre o pastor que deixou as suas 99 ovelhas e foi ao encontro de uma ovelha. Ele foi encontrar com essa ovelha. Jesus conta a parábola da dracma perdida, quando ela já tinha 9, ela foi procurar essa única dracma que estava perdido. Meu irmão, Deus ele está constantemente nos procurando. Deus ele valoriza o encontro. No Jardim do Éden, a gente pode lembrar que Deus ele estava lá, ele sempre vinha para se encontrar com Adão e Eva no final do dia. Deus ele valoriza o encontro. E se tem algo que muitas vezes nos diferencia completamente de Deus, é porque Ele está sempre querendo nos encontrar, mas muitas vezes nós não queremos esse encontro. Quando a gente faz essa análise e quando a gente pensa sobre a forma com que a gente tem buscado a Deus, a gente muitas vezes se depara com um cenário de que talvez nós dizemos que buscamos a Deus, mas lá no fundo do nosso coração, lá na nossa essência, lá no fundo da nossa alma, nós não temos buscado a Deus da maneira com que Ele merece. Talvez muitas vezes você está buscando a Deus, mas, meu irmão, assim como eu já disse aqui, não é como se busca qualquer outra coisa, não é como se busca uma coisa corriqueira. Quando a gente fala sobre buscar a Deus, a gente precisa entender o que Ele diz sobre buscá-lo. E quando a gente vai para a palavra, a gente se depara com situações e questões sobre a nossa vida, que nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar. Meu irmão, a nossa vida aqui com Cristo aqui na terra é apenas uma espera para um grande encontro, para uma grande busca. Ele virá para buscar a sua
igreja, a igreja de Cristo que estará preparada para esse encontro. E essa vai ser o maior encontro que a gente vai viver, e eu quero viver, eu quero fazer parte disso. Eu quero crer que você que está aqui também vai fazer parte disso, mas para que esse dia chegue, até que esse momento aconteça, eu e você precisamos buscar a Deus todos os dias. Eu e você precisamos ansiar por esse encontro todos os dias. Eu e você precisamos desejar por esse encontro todos os dias. Desejar de forma sincera, desejar de todo o coração, com vontade, desejar de forma humilde e desejar disposto a obedecer. Muitos buscam a Deus apenas em palavras, mas eu quero fazer parte daquele grupo de pessoas que querem verdadeiramente esse encontro. Tem um texto que eu acho muito interessante, e eu já caminho aqui para finalizar. Em Apocalipse 3, João fala sobre um cenário que é muito interessante. Jesus, ele está do lado de fora batendo uma porta, e ele bate essa porta, querendo que quem está do lado de dentro abra. Esse texto me chama muita atenção, porque ele de fato fala sobre um encontro, sobre um momento em que Jesus está do lado de fora, e ele deseja entrar, e ele promete que aquele que abrir a porta e deixá-lo entrar, ele vai entrar, e vai ceiar com ele, e vai estar com ele. Esse texto me fala sobre esse tempo de comunhão. Buscar a Deus é ansiar por esse tempo de comunhão, é buscar prazer por esse encontro. Deus, ele já fez aquilo que precisava ser feito, o véu já se rasgou de cima a baixo, e eu e você não podemos mais usar desculpas para encontrar o nosso Senhor. Nós já temos liberdade e acesso para esse encontro, e Ele encontra-se do lado de fora, batendo, querendo entrar, para que Ele possa se assentar e ceiar com você. Que em nossos corações, meu irmão, esse texto e esse tema que a gente está trabalhando durante todo esse mês, fala sobre passos para um ano de vitória. E quando eu pensei sobre o que eu poderia dividir com os irmãos aqui essa noite, eu queria falar sobre um passo que eu coloquei para mim, como um passo para esse ano. Eu preciso buscar a Deus como Ele espera que eu busque. Eu não sei quais foram os objetivos que você colocou no seu papel. Eu não sei o que você está ansiando para esse ano de tantas incertezas. Mas eu tenho certeza que se você seguir esse conselho, não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus nos diz. É a promessa contida nesse texto que a gente leu inicialmente. E eu quero finalizar citando ele juntos. Vai lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 7, grava esse texto aí, meu irmão, compartilha ele com alguém, toma posse do que está escrito nesse texto. Ele diz o seguinte: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta lhe será aberta. Que essa seja a nossa maior certeza para 2021. Ele tem sim bênção para nos entregar, Ele tem sim coisas incríveis para nos confiar em 2021. Ele também tem portas abertas, que a gente saiba chegar diante dEle sabendo que Ele está pronto para nos atender. Mas Ele também nos promete que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Que 2021 seja um ano de encontro com Deus para todos nós. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.